Bom dia, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E veio mais uma matéria que está incluída dentro do quadro O Mundo Curioso da Bíblia. Tá bom? E hoje eu vou falar a respeito de um juiz. Hoje eu vou falar, qual é esse juiz que foi o juiz mais desobediente da Bíblia? Viu? Sabe quem foi, pessoal? Foi Sansão. Viu? Sansão era nazireu, juiz de Israel. E aqui eu vou fazer uma comparação entre o nazireu e a vida de Sansão, provando que ele foi o juiz mais desobediente da Bíblia. Observe bem. O nazireu não poderia beber e nem comer nada que fosse extraído da uva. Isso está em Números, capítulo 6, versículos de 2 a 5, e Juízes, capítulo 13, dos versículos 3 ao 5. Vou repetir as referências. Números, capítulo 6, versículos de 2 a 5, e Juízes, capítulo 13, do 3 ao 5. Aí vem Sansão. Olha o que Sansão fazia. Sansão, logo nas suas bodas de casamento, ofereceu um grande banquete, onde o que mais servia por costume era vinho. Acabei de falar que o nazireu não poderia beber vinho. Sansão era nazireu e ele bebia vinho. Ele fazia banquetes, e nesses banquetes ele sempre oferecia vinho aos convidados, e ele também bebia. Isso está em Juízes, capítulo 14, versículos 10 e 11. Repetindo a referência. Juízes, capítulo 14, versículos 10 e 11. Observe bem. O nazireu não poderia se aproximar de um cadáver. Isso está em Números, capítulo 6, versículo 6. Repetindo a referência. Números, capítulo 6, versículo 6. E olha o que Sansão fazia. Sansão matou um leão na vinha e ainda se aproximou do cadáver do leão para tirar mel. Isso está em Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 9. Repetindo a referência. João, capítulo 14, versículos 5 ao 9. Aí vem outro ponto. O nazireu deveria ser santo ao Senhor todos os dias da sua vida. Isso está em Números, capítulo 6, versículo 8. Repetindo a referência. Números, capítulo 6, versículo 8. E olha o que Sansão fazia. Sansão deitava com mulheres ímpias e prostitutas. Nazireu não poderia ser santo? Separado pelo Senhor? Pois é. Sansão, ele quebrava essa regra deitando com ímpias e prostitutas. Isso está em Juízes, capítulo 16, dos versículos 1 a 4. Repetindo a referência. Juízes,
capítulo 16, dos versículos 1 a 4. E só mais um detalhe para você observar bem. A diferença entre o Nazireu e Sansão. O Nazireu não poderia deixar passar navalha na cabeça. Isso está em Números capítulo 6, versículo 5. Repetindo, Números capítulo 6, versículo 5. E Sansão, seduzido por Dalila, permitiu que sua cabeleira fosse cortada. Mais uma regra aí quebrada por Sansão. Isso está em Juízes, capítulo 16, versículo 19. Repetindo, João 16, 19. Quero dar um pequeno comentário antes de encerrar essa matéria. Amados, se você é santo, se você é separado do Senhor, e o Senhor impor regras a você, cumpra, irmãos. Obedeça a Deus. Você tem que entender de uma vez por todas. Eu e você, nós devemos entender de uma vez por todas. Foi Deus que nos criou. E Deus nos escolheu para o chamado. A palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, não somos. Então, eu concluo o seguinte: não somos somente chamados por Deus, em si escolhidos. E se somos chamados e escolhidos por Deus, não devemos quebrar regras impostas por Deus. Viu? Pelos homens, sim. Né? Uma regra imposta por homens, devemos quebrar. Mas quando é uma regra imposta por Deus, não devemos ser como Sansão. Viu? Não devemos quebrar essas regras pecando contra Deus. Mas sim nós devemos cumprir, obedecendo a Deus. Amém? Essa foi mais uma matéria que está incluída dentro do quadro O Mundo Curioso da Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.